Oi pessoal, meu nome é Felipe Boas, vocês me conhecem como Lipe Boas. Eu faço danças e coreografias aqui no canal e também citações reflexivas. Hoje estamos com um quadro mega especial sobre o Setembro Amarelo e também temos um convidado muito especial. Oi pessoal, estamos aqui então com o Adriano, professor de filosofia. Hoje vamos falar sobre ansiedade, o tema de hoje. Espero que vocês curtam bastante. Adriano, primeiramente muito obrigado pela sua presença aqui. É muito importante fazer esse quadro para que as pessoas entendam e também saibam se elas são pessoas ansiosas ou como lidar com certas situações. A primeira pergunta é: o que é a ansiedade? Felipe, a ansiedade ela pode ser entendida de diversas maneiras, de várias formas. Vou me ater aqui no tema ansiedade, assim, mais na questão filosófica. E ao pensar ansiedade, é importante a gente pensar o inverso da ansiedade. O inverso da ansiedade, nesse caso, seria a tranquilidade, a quietação, a calma, o que os filósofos antigos eles chamariam de imperturbabilidade da alma. Uma pergunta muito frequente ou famosa pelas pessoas assim que não conhecem ou que não entendem disso, elas perguntam se a ansiedade é uma doença. É uma doença ou não? Felipe, ansiedade é complexo o tema. Na maioria das vezes, entendo eu que não seja doença. Porém, uma ansiedade um tanto acentuada, ela sim pode vir a ser doença. Então, uma ansiedade com uma frequência maior do que as outras normais, com muito excesso, acaba se tornando uma doença? Sim, com certeza. E o mais complexo disso é que muitas pessoas podem adoecer e não se darem conta disso. É uma coisa bem prejudicial. Muito prejudicial. Falando de não se dar conta disso, a ansiedade está sempre associada a um mal-estar, à falta de ar e ao temor pela morte? Na maioria das vezes, sim. Quando esse grau de ansiedade ele está muito elevado. Porque quando a gente pensa em ansiedade, a gente está pensando da seguinte forma: o nosso pensamento ele está funcionando, ele está trabalhando. Porém, ele está trabalhando de uma forma acelerada. Essa é a ideia de ansiedade. Ela pode ser vista de diversas maneiras. Uma das maneiras como nós definimos a ansiedade é exatamente isso. Ou seja, nesse sentido, aquela ideia, pense antes de executar. Ela é muito boa, ela é excelente. Mas até mesmo para o ato de pensar, existe um limite. Existe um limite. Pensar é importante, mas pensar organizadamente. Pensar compassadamente, ou seja, o pensamento acelerado, você pensar aceleradamente, é prejudicial. Por exemplo, uma pessoa que vai organizar um evento, é normal que ela pense no evento, é normal que ela planeje o evento, mas ela começar a perder sono por causa do evento, ela começar a planejar, toda a cabeça dela tá a 1 milhão por causa de um evento, esse é um exemplo. Isso acaba se tornando muito prejudicial, né? Com certeza. Com certeza, você citou o exemplo do evento, mas isso nós podemos aplicar a questões até mesmo que para nós parecem ser questões simples. Vamos analisar um estudante que se prepara para o Enem. Sim. Tá? Essa preparação, ela é importante? Não somente importante, ela é fundamental para o processo. Porém, se esse estudante não tiver uma metodologia de estudo, uma metodologia de preparo, ele pode se prejudicar. Ou seja, aí nós estamos pensando o excesso, tá? Porque quando nós pensamos, por exemplo, as coisas negativas da nossa vida, é muito comum nós pensarmos a ausência, a falta. Ou seja, vamos analisar o aluno que não se preocupa com o seu futuro estudantil. É a falta. É o aluno preguiçoso,
é o aluno que não se prepara, é o aluno que pensa que as coisas vão acontecer simplesmente por acontecer. Isso é muito mal. Porém, o aluno que se preocupa demasiadamente com a sua vida estudantil, mas que, no entanto, se esquece de outras coisas também muito importantes para a sua vida, ele peca. Ele peca em quê? No excesso. E isso pode ser muito prejudicial. Sim, porque acaba sendo uma coisa tão prejudicial, no sentido de tentar acumular tanto conhecimento e na hora de quando for precisar, acaba esquecendo alguma coisa ou não ir mal. E quando acontecer de ir mal, na verdade, vai vir aquela cobrança interna, de tipo assim, eu estudei tanto para fazer isso, só que não deu certo. Eu deixei amigos, deixei de ir pra festa para fazer isso, só que não deu certo. Aí acaba sendo uma coisa muito mais prejudicial, sabe? A cobrança de si mesmo. Primeiro, a ansiedade de tentar fazer uma coisa boa, positiva, se dedicar a fazer uma coisa que vai ser muito beneficiável para mim, só que ir mal naquela coisa vai acabar se tornando uma soma, né? Para o estado ficar pior ainda. Sim, legal. E você falando assim, Felipe, eu estou me lembrando de alguns pensadores que pensaram esse tema e pensaram de uma forma assim, muito autêntica. É como, por exemplo, quando lá na Grécia Antiga, Epicuro, ele pensa a nossa vida, ele vai pensar a nossa vida no que se diz respeito ao prazer e à dor. Ele vai pensar qual é a finalidade da vida. E ao pensar a finalidade da vida, ele vai chegar à ideia de que o homem, tudo que ele faz em nome da felicidade. Porque para Epicuro, a felicidade, ela é um fim em si mesmo. Como, por exemplo, por que razão as pessoas levantam-se pela manhã, deixam o aconchego da sua cama, deixam o aconchego da sua casa, enfrentam um ônibus cheio, um trem lotado, vão para o trabalho, aguentam o chefe no pé? Por que tanta dor? Porque, afinal de contas, para eles arcar com a sua responsabilidade, ele precisa experimentar todas essas sensações. Ou seja, ele tem o conceito de honestidade, ele tem o conceito de responsabilidade, e para que as coisas aconteçam da maneira como ele entende que devam acontecer, todos esses sacrifícios estão inseridos na sua vida. Levantar-se pela manhã, enfrentar o ônibus cheio, enfrentar o trem lotado, ir para o trabalho, aguentar o chefe no pé, porque somente assim ele vai conseguir, no final do mês, ter o seu salário, para pagar as suas contas, que todos os meses acontecem automaticamente. Ou seja, nesse sentido, o trabalho não é um fim em si. Eu trabalho porque é através do meu trabalho que eu tenho direito ao meu salário, que vai pagar as minhas contas. A felicidade não. A felicidade é um fim em si mesmo, para que ser feliz. É diferente do para que trabalhar. Mas uma coisa que as pessoas não sabem diferenciar ou confundem perguntarem se a ansiedade é uma doença psicológica. A ansiedade, ela pode vir a ser uma doença psicológica, isso com certeza. Tanto que os profissionais da área, na nossa atualidade, têm trabalhado bastante, têm se desgastado muito, investigando sobre esse tema, investigando sobre essas questões que envolvem o problema da ansiedade. Por quê? Porque muitas pessoas estão sofrendo do problema da ansiedade. E dentro desse sofrimento, muitas dessas pessoas se dão conta disso. Outras pessoas, infelizmente, nem sequer se dão conta disso. Ou seja, a ansiedade para muitas pessoas se tornou uma coisa natural. E nesse sentido, eu vejo isso com uma certa preocupação. Porque a ansiedade, ela, embora que nos dias em que nós vivemos hoje, é muito difícil nós imaginarmos que não experimentaremos ansiedade. Sim. Pensar que nós não experimentaremos ansiedade é um perigo muito grande. É um perigo muito grande. Porém, há um distanciamento muito grande entre experimentarmos uma sensação de ansiedade, passarmos por ela
e em seguida voltarmos à nossa tranquilidade, entre você se tornar uma pessoa ansiosa. Se tornar uma pessoa ansiosa ao ponto de, com essa sua ansiedade, você trazer problemas para si e trazer problemas também para outras pessoas. É normal a gente planejar a vida, é normal a gente ter objetivos, é normal a gente ter um planejamento, só que ter isso como excesso, ter isso como um fardo, o planejamento, ele é uma coisa, é uma vivência, né? É uma coisa normal de qualquer ser humano, mas a partir do momento que você acaba tornando isso um fardo, é muito ruim para você tratar, para você desapegar, para você entender de que você não precisa tornar muitas coisas com excesso, tornar coisas maiores do que são, né? Isso é uma coisa muito importante para a gente se atentar. Afinal, existe diferença entre ansiedade e transtornos de ansiedade? Existe. Penso eu que, nesse sentido, quando nós diferenciamos ansiedade com transtorno de ansiedade, como eu disse a princípio, em determinados momentos, nós podemos passar pela ansiedade sem nem sequer dar conta disso, tá? E isso pode acontecer com todos nós, com todas as pessoas. Agora, o transtorno da ansiedade, ele será essa ansiedade de uma forma muito excessiva. Se a ansiedade nós já analisamos numa perspectiva negativa, o transtorno da ansiedade ele tem que ser visto e revisto com muito mais profundidade. Aí, nesse sentido, são os profissionais da área que vão precisar serem consultados em relação a essa situação. Falando em ser consultado durante essas situações, uma pergunta que ficou. Me identifico com a maioria dos sintomas, mas não me sinto doente. O que quer dizer? Tipo, eu tenho a maioria dos sintomas da ansiedade, só que eu não me sinto doente, eu não me sinto mal, eu me sinto muito bem. Até porque, eu acho que isso aqui cabe na resposta que você deu. Algumas coisas acabam se tornando rotinas. Então, se a pessoa sofre de ansiedade, acaba que ela acha que está tudo normal, por causa que naquilo é a vivência dela. O que devo fazer? E isso de uma forma boa e de uma forma ruim. Esse sentir-se bem, ele, filosoficamente falando, ele é muito complexo. Ele é muito complexo. Porque o sentir-se bem para uma determinada pessoa pode não ser a mesma ideia de bem para uma outra pessoa. Vou dar um exemplo simples. Quando você se depara com uma pessoa dentro da condição de morador de rua, só de olhar para aquela pessoa dentro daquela situação, você não tem uma ideia de bem. Porém, na mente de muitas pessoas que estão vivendo uma situação de morador de rua, a ideia de bem está impregnada na mente deles. Ou seja, para eles, aquilo ali é uma coisa boa. É uma rotina, é uma vivência. É uma vivência, é uma rotina. Tanto que muitas dessas pessoas, se forem convidadas a uma mudança de vida, elas possivelmente recusam. Porque a ideia de bem que elas têm impregnadas na sua mente é diferente da ideia de bem que muitas outras pessoas dentro da sociedade têm. E isso é muito complexo. E é por isso que esse tema ansiedade, embora ele pareça ser um tema assim muito simples, ele não o é. Ele é muito complexo. E nesse sentido, os profissionais da área, eles precisam sim ser consultados. A nossa sociedade, infelizmente, ela está muito acostumada a analisar as questões da nossa vida de uma maneira muito superficial. Como, por exemplo, quando nós pensamos a felicidade, que é um tema muito propício em filosofia, os filósofos antigos, quando eles pensavam o sentido da vida, era muito comum eles pensarem a felicidade. A sociedade pensa da mesma maneira? Pensam da mesma forma?
Imagino eu que não. Para muitas pessoas, a felicidade ela consiste em questões materiais. E está explícito dentro da sociedade que questões materiais não é sinônimo de felicidade. E é muito justificável esse pensamento. Justificável porque quando você vê uma pessoa que ele tem todos os bens materiais desejáveis e de repente ele tira a sua própria vida, felicidade e bens materiais para essa pessoa fez sentido?